Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar sobre o voto de qualidade no CARF. O que é? O que aconteceu? O que é voto de qualidade? O que aconteceu da legislação que mudou hoje para o contribuinte? Por que isso existe? De que forma? Se existem algumas limitações? Se essas alterações são constitucionais ou não? Então, a gente vai abordar o voto de qualidade no CARF, as suas ponderações, os seus conceitos e as oportunidades. Obviamente, que é o que vocês querem, provavelmente, aí ouvir. Bom, por que eu escolhi esse tema, né? Ontem, quando eu trouxe o vídeo sobre a inconstitucionalidade do voto de qualidade, voto de desempate nas legislações estaduais, né, que prevê o voto de desempate duplo do presidente nos tribunais administrativos estaduais, eu acabei falando que no CARF tinha algumas questões específicas. E aí pipocou aí no Instagram, aliás, quem quiser me seguir, Renata Bilim, você me encontra lá no Instagram. Então, lá, borbulhou ali nos directs, no WhatsApp, enfim. E aí, o que acontece no CARF? Qual é a oportunidade que a gente tem? Então, eu resolvi fazer o vídeo de hoje tratando sobre esse tema. Bom, eu sou a professora Renata Bilim, para quem não me conhece, eu sou advogada há mais de 20 anos na seara administrativa, contenciosa e consultiva tributária. Atualmente, eu sou conselheira no CARF, lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu sou doutora em Tributação e Finanças pela UERJ, né? Sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, do IBMEC, da USP, entre outras universidades. Sou autora de livros e artigos científicos e palestrante. Vou conversar, então, com vocês agora sobre o voto de qualidade no CARF e as suas oportunidades. Primeiro, o que é voto de qualidade? O voto de qualidade ele não é novo na nossa legislação. Ele veio previsto no artigo 25, parágrafo 9º do Decreto 70.235, que é o decreto que regulamenta o processo administrativo tributário federal, que é de 72. Então, percebam que não é uma questão muito nova. O que diz esse dispositivo? Ele diz que, no caso de empate num julgamento dentro do CARF, seja nas turmas baixas, seja na Câmara Superior, o voto de desempate é do presidente da turma ou da turma de julgadora na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Como é que funciona a estrutura do CARF? Só para você entender. O CARF ele é composto por câmaras, cada câmara é composta por turmas. Antes disso, a gente tem as sessões de julgamento. Você tem a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. Cada sessão dessas é composta por câmaras e cada uma daquelas câmaras é composta por turmas. E a gente tem um órgão máximo dentro da estrutura do CARF, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais. A primeira sessão, ela trata do imposto de renda, né? Que é grandes questões ali que tratam da matéria do imposto de renda da pessoa jurídica. A gente também tem a segunda turma, que ela vai tratar o quê? A segunda turma não, a segunda sessão, que ela vai tratar de questões periféricas, contribuições previdenciárias, ITR, pessoa física, Simples Nacional, certo? E a terceira sessão, ela trabalha com os outros impostos. Ali você tem o quê? O PIS, a COFINS, a CID, o IPI, a tributação aduaneira. Mais ou menos são essas as matérias mais importantes dentro de cada uma dessas sessões. Uma vez chegando o processo no CARF, a sessão, a primeira, a segunda, a terceira, ele distribui entre as suas câmaras e dentro das câmaras elas distribuem para as suas turmas. As turmas, elas são compostas por membros da coletividade, que são indicados pelas confederações, no caso aqui são os representantes dos contribuintes,
que você tem os membros indicados pela Receita Federal, que são auditores fiscais. Então, o CARF é um órgão paritário, porque ele tem membros do poder público e da coletividade. São 8 integrantes, 4 representantes do contribuinte e 4 representantes da Fazenda Pública. Isso quer dizer, gente, que é muito comum, dentro do órgão, na hora de um julgamento, empatar. Certo? Empatou, 4-4. Quem que vai dar esse voto de desempate? É aí que nasce o voto de qualidade, que, segundo o decreto 7235, é o voto do presidente da turma. E quem é esse presidente? Por força do que diz os dispositivos e todo o regimento, esse presidente ele não é um membro da coletividade, ele não é um membro do contribuinte, ele não pode ser um membro do contribuinte. Todos os presidentes de turmas são auditores. Quando, então, se ele tem ali o voto de Minerva para resolver a questão, existe uma tendência desse voto ser profíscuo. Não necessariamente ocorre, como eu falei ontem. Pode ser que haja um voto para contribuinte, pode. Mas existe uma tendência de ser profíscuo. Esse é o voto de qualidade, assim a gente viveu desde então. O que aconteceu para mudar e para gerar eventual oportunidade? O que vai acontecer para mudar? Em 2020, foi editada uma medida provisória que tratava do contribuinte legal, onde se tratava ali das possibilidades de quê? De transação tributária. Que veio, né? Tanto que foi publicada a lei. Essa medida provisória ela foi convertida numa lei e as transações estão aí de vento em vento. Muito bem. Acontece que, no frigir dos ovos da conversão da MP em lei, foi feita uma emenda no frigir dos ovos que incluiu ali, no caso de empate num processo administrativo, o julgamento deve ser analisado pró-contribuinte. Então, não tem mais voto duplo de ninguém. Empatou? O contribuinte ganhou. Simples assim. Foi incluída, então, uma emenda aglutinada, é assim o nome que se deu, incluiu esse texto. A medida provisória foi convertida na Lei 13.988, salvo engano, deixa eu ver a minha... 13.988, que veio em abril de 2020, dia 14 de abril de 2020. E nessa lei, ela altera um dispositivo, ela inclui, na verdade, né, ela não altera, um dispositivo na lei 10.522, a 10522, que trata de uma série de coisas e incluiu ali o artigo 19E. Esse artigo diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Artigo 19E, que foi incluído pela 13.988, 19 de abril de 2020, a Lei 10.522, de 2002. O que ele diz? Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, anota, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9º do artigo 25 do Decreto 7235 de 72, resolvendo-se, portanto, favoravelmente ao contribuinte. E aí, publicou, o contribuinte ficou feliz da vida, porque agora, nos desempates, ele ganharia ali a questão, ficaria melhor para ele. Só que o contribuinte ficou muito feliz, mas o fisco não ficou. E aí teve todo um movimento para se declarar a inconstitucionalidade dessa alteração, né, do voto pró-contribuinte. Foram ajuizadas algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade para que seja analisada essa constitucionalidade. O principal argumento é que ali haveria, naquela lei, uma inconstitucionalidade formal, violando ali toda a democracia, todo o processo legislativo válido, o vício de processo legislativo.
e, consequentemente, o devido processo legal, consequentemente, questões democráticas. Então, nessas ADIs, o que eles dizem? Essa questão do voto de qualidade nunca foi discutida no projeto originário da medida provisória do contribuinte legal, que trouxe a transação tributária. Ela foi incluída depois e caiu ali de paraquedas. Ela não tem pertinência temática com o objeto da medida provisória. Então, haveria uma inconstitucionalidade formal e não material. Mudar pode, mas não da forma como foi. Isso geraria o quê? Violações aos outros princípios constitucionais, como o devido processo legal, e aí o princípio democrático. Além do que, isso geraria um rombo nos cofres públicos. Parece aí que eu vou dizer para vocês, isso aí é o que diz nos órgãos de veículos de informação, que diz aqui que o PSB, na ação dele, ele argumenta que a União perderá, se manter o voto pró-contribuinte, o valor de 60 bilhões por ano. Ajuizam as ações e está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O CARF editou uma portaria, anota essa também, portaria 260 de 2020, veio em junho, pouco depois, né? A alteração veio em abril, 14 de abril de 2020, em junho veio essa portaria regulamentando a aplicação do critério de desempate. E o que essa portaria trouxe, gente? Essa portaria, ela vai falar algumas coisas que são meio que óbvias, que eu só vou poder aplicar o voto de desempate a partir da vigência da norma, que foi dia 14 de abril de 2020, então só posso aplicar para processos que vierem a ser julgados a partir de então, tudo bem, acho que aí ninguém controverte com relação a isso, e diz que a regra do 19E, ela somente será aplicada, vou ler aqui para vocês, para, no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há a exigência do crédito tributário por meio de um auto de infração ou de notificação de lançamento. Então, o que ele está dizendo? Só vai aplicar para o contribuinte se versar sobre um auto de infração ou uma nota fiscal de lançamento, que é um auto de infração com outro nome, que versarem sobre créditos tributários. E ponto. Não se aplica para outros procedimentos do órgão. E diz aqui o 19E, que eu já li para vocês, vamos ler de novo, a determinação da exigência do crédito tributário, em caso de desempate, o julgamento do processo administrativo de determinação da exigência do crédito tributário se aplica o voto de qualidade, não se aplica o voto de qualidade do decreto 70.235, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Então, se aplica esse texto de forma literal. Como ele fala em contribuinte, então, se for responsável tributário, está fora. Se for questão de responsabilidade tributária, isso não é contribuinte. Então, questões que versem sobre a responsabilidade do eventual sócio, por exemplo, não será aplicado, no caso do empate, o pró-contribuinte. Vai ser aplicado o quê? O antigo voto de qualidade que se entendeu que não foi revogado integralmente. Até porque o dispositivo da lei não o revoga expressamente. É um entendimento. E aí, começa. Não aplica para responsabilidade tributária e continua a norma da portaria 260, ela veio dia 1º de junho de 2020, que não vai aplicar, portanto, sobre responsabilidade tributária, não vai aplicar para questões processuais, porque a norma não fala nada sobre processo, está ali analisando uma denúncia espontânea, empatou, vai para o presidente e ele decide. Também não vai aplicar para conversões do julgamento em diligência. Veja bem, está lá um processo, surge uma dúvida e vota-se pela diligência. O relator vai lá e fala, olha só, não estou seguro para votar, por causa disso, daquilo, vou converter o processo em diligência para que a autoridade fiscal me informe isso e aquilo. Pronto. Aí vota. Cada membro lá do CARF vai votar.
E nesse caso concreto, vamos imaginar que seja 4 favoráveis de diligência e 4 que não seja favorável de diligência. O que vai acontecer? O presidente, ele define. Não se aplica o pró-contribuinte. Também não vai se aplicar para embargos de declaração. É expresso na portaria. Embargo de declaração não se aplica o voto de desempate. Questões aduaneiras que não são tributárias, não é crédito tributário, está fora. Não se analisa. Multa. Não é crédito tributário. Não se analisa. Empatou? O presidente define. Ou pró-contribuinte, ou pró-fisco, a tendência a ser pró-fisco. E também, por fim, também não se aplica nas demais espécies de processos de competência do CARF que não decorram do auto de infração ou da notificação de lançamento. Conclusão. Se você amanhã depois fez uma decomp, um pedido, uma declaração de compensação, por algum motivo veio um despacho decisório e não homologou a sua compensação, você apresenta a sua manifestação de conformidade. A delegacia de julgamento diz que você não tem razão. Você apresenta o recurso voluntário, vai para o CARF. O relator diz, por alguma razão, que você tem direito. Vai para o colegiado, 4 diz que você tem direito, 4 não tem direito. Voto de desempate para contribuinte? Não. Vai aplicar o voto de qualidade. E é o presidente quem vai definir. Mas aí você tem um pedido de ressarcimento. Né? Você tem lá algum crédito, você vai querer o ressarcimento daquilo ali. Não é crédito tributário, está fora. Empatou? O presidente decide, voto de qualidade antigo. Aí um pedido de restituição. Agora eu não quero compensação, eu quero restituir. Também não cabe. Empatou? Voto do presidente. Então percebem que a portaria limitou sensivelmente a aplicação do voto de desempate pró-contribuinte. E aí, o que aconteceu, gente? Alguns contribuintes foram, poucos até, pelo menos que eu tenha conhecimento, a tutela jurisdicional para dizer, olha só, meus caros, a brincadeira não rola desse jeito, não. Existem questões aqui, a lei, ela não restringiu, a portaria ela não pode restringir. O voto pró-contribuinte, ele se aplica a qualquer coisa. A compensação, a denúncia espontânea, a questões processuais, ao sócio. Se aplica para a galera toda, não tem restrição. Essa portaria seria o quê? Ilegal, porque ela viola, ela limita o que a lei não teria limitado. Então, a gente tem notícia de pelo menos 2 decisões do Tribunal Regional Federal da primeira região que tratam sobre essa matéria. Eu vou contar aqui para vocês, resumidamente, essa história. O que vai acontecer aqui? Primeiro, foi um caso da 7ª Vara Federal Civil do Distrito Federal. O contribuinte ele pede para que seja aplicado, né, o voto de desempate. Então, foi uma questão que o contribuinte levou o processo dele para o CARF, deu lá os 4-4, foi aplicado o voto de qualidade, e ele queria que fosse aplicado o voto de desempate para o contribuinte, naquela questão em que se analisou uma matéria que não tinha a ver com auto de infração e nota fiscal de lançamento, não tinha a ver com crédito tributário. E, de fato, não era. O que estava sendo discutido ali? A aplicação de uma multa de mora, num caso em que o contribuinte alegou uma denúncia espontânea, mas ele fez essa denúncia espontânea com pagamento mediante compensação. Então, entenderam alguns conselheiros, 4 pelo menos, que ele poderia ter feito isso e que a denúncia espontânea também se aplica nos casos de pedido de compensação, não necessariamente o pagamento à vista, que é o que diz, teoricamente, o artigo 138 do Código Tributário Nacional. E os outros 4, o que eles disseram? Não. Ele fez o pedido de compensação, o pedido de compensação está fora da denúncia espontânea, é só com pagamento à vista. Não pagou à vista? Então está fora da denúncia espontânea. Então, 4 contribuintes mandaram aplicar, dizendo que uma declaração de compensação equivale a um pagamento à vista. Então está tudo bem. E outros foram mais literais, dizendo que não, é só o pagamento à vista. Como eu estou falando uma multa, a multa de mora, se aplica ou não, era aquele caso.
aplicou-se o quê? O voto de qualidade antigo. O presidente decidiu, isso foi na Câmara Superior de Recursos Fiscais. E aí, o que aconteceu? O contribuinte perdeu. Aí, o contribuinte resignado, fato tela jurisdicional, pede que seja aplicado ali também o voto de desempate. E pede, então, liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade, que não tenha inscrição no CADIM, nos órgãos, né, de cobrança, que podem prejudicar sensivelmente a empresa. Inicialmente, o que aconteceu nesse case especialmente? Inicialmente, o que vai acontecer? Ele nega. O juiz lá da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, ele negou. O que ele disse? Que não iria dar aquela liminar, porque o Supremo iria analisar a condicionalidade naquelas 3 ADIs e que o ministro Marco Aurélio, naquela oportunidade, já teria votado pela inconstitucionalidade. Então, ela não estava dando a liminar. E aí, foi-se desta forma, a empresa, obviamente, que não ficou feliz, e levou ao tribunal, ao TRF, para analisar o pedido liminar. Recorreu e chegou no desembargador, que deu para a empresa. O que a empresa trouxe ali? O julgamento no Supremo das 3 ADIs, elas não suspendem a eficácia de nenhuma norma, de fato não suspende nada. O ministro só disse que ele entende que é inconstitucional, ponto, acabou. E que naquela oportunidade, o ministro Luiz Roberto Barroso ele já tinha também dado um voto dele no sentido da constitucionalidade. Então, você tinha ali. E o ministro Alexandre de Moraes, naquela oportunidade, tinha pedido vista, então já tinha pelo menos 2 votos, um favorável e outro contra. E aquilo ali não seria motivo para evitar uma liminar. Para não me dar, não seria motivo suficiente para me negar aquela liminar. Concordo. Chegou lá no desembargador, ele se convenceu. Falou, aqui tem chance de um êxito futuro. No juízo de cognição sumária, liminar, me convenci de que tem aqui a possibilidade de um pleito favorável. A lei, ela não limita, diz lá o desembargador Noveli Villanova, que é desembargador do TRF da primeira região. E aí, ele predisse, né, que aquele julgamento ele se deu posteriormente ao voto de desempate, depois de 14 de abril de 2020, então deveria ser aplicado ali, a priori, o voto de desempate para o contribuinte e dar a liminar para suspender a exigibilidade daquele crédito tributário e retirar o nome da empresa dos cadastros de inadimplente do CADIM e do CISBACEN. E ele diz, abre aspas, palavras do desembargador, que as leis presumem-se constitucionais até a declaração em contrário. Verdade. Até porque o Supremo nada falou, então. Nem vai falar, porque não é esse o argumento, né? Lá no Supremo está analisando a constitucionalidade. Lá naquele caso não se está analisando, e nem poderia, quem vai analisar isso é o STJ, a legalidade da portaria. Então, o contribuinte ficou feliz da vida, que é um pleito favorável ali, já tem uma luz no fim do túnel. Um outro caso que se tem notícia também é do TRF da primeira região. Nesse caso aqui, foi da 6ª Vara Federal de Brasília, em que um contribuinte, ele também, em caráter antecipatório, ou seja, preventivo, ele pede para que seja aplicado o voto de desempate no caso dele. Porque naquele caso que ainda não foi julgado, o advogado ele provavelmente não tive acesso à inicial, ele explica que tem questões processuais e questões de compensação a serem analisadas naquele case. E se for levar a ferro e fogo a portaria, nessas situações, no caso de um voto de desempate, vai ser do presidente, pode ser que seja profício. Então, ele quer que, caso haja um desempate, que seja respeitada a regra, né, do artigo 19. Então, o juiz, ele dá em sentença o ganho de causa ao contribuinte. É muito interessante que aqui ele já deu a sentença de uma vez. Ele vai dizer que existe um conflito entre a Lei 13.988, que incluiu o 19E, na 10.522, e a Portaria 260, já que a primeira implica o desempate favorável ao contribuinte de forma mais abrangente. E entre a portaria e a lei,
a norma hierarquicamente superior, prevalece a lei. Então, ele manteve a aplicação ali do voto de desempate, mandou aplicar, se fosse o caso, o voto de desempate. Aqui, o juiz da sexta vara, ele vai dizer que parece ser uma manobra, ou seja, ele vai dizer que o Ministério da Economia, né, a quem o CARF se submete, por meio dessa portaria, teria realizado uma manobra para reinstituir a figura do voto de qualidade eliminado pela Lei 13.988 de 2020. Por outro lado, o contribuinte ficou feliz, a União ficou triste, recorreu. Foi para o TRF e caiu na mão de quem? Do mesmo desembargador do processo anterior, que é o Novelli Villanova, do TRF da primeira região, que analisa o caso da empresa e dá o provimento favorável. Enfim, aqui a gente, nesse caso concreto aqui, segundo as notícias, né, eu não tive acesso, como eu falei para vocês, aos originais, era um caso de recebimento de recursos de uma empresa da qual o autor da ação é o único sócio. Então, eu tenho uma empresa, eu sou a única sócia da minha empresa. Eu recebo o quê? Valores que eu entendo que é empréstimo. O fisco entendeu que aquilo ali seria uma remuneração indireta. E está sendo discutido isso aí. Se é remuneração indireta, tributa. Se é empréstimo, não tributa. E pede, então, para aplicar o voto de desempate para o contribuinte, já que as restrições da portaria poderiam afetar o caso dele, que envolve direito processual e direito à compensação. Então, era esses os dois casos aqui que a gente tem para analisar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Hoje, a probabilidade do voto de qualidade para o contribuinte ser constitucional é gigante. Por quê? Agora vamos falar, né? Já falamos do que é o voto de qualidade, já falei das restrições da portaria 260, já falamos de alguns precedentes favoráveis ao contribuinte que estão indo de encontro a essas restrições, ou seja, para melhorar a vida do contribuinte. E agora tem a questão, afinal, esse troço aí é constitucional ou não é? O voto pró-contribuinte, ele é constitucional ou não? Essas três ADIs, né, que acho que eu não falei para vocês o número, eu vou falar para vocês agora, que é a 6403, a 6399 e a 6415, que estão sendo analisadas em conjunto no Supremo Tribunal Federal, todas elas têm como relator o antigo, né, o ministro aposentado, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele editou o voto dele, logo no ano passado ainda, antes da sua aposentadoria, obviamente, e ele entendeu, na linha do que vinha sendo avaliado nas ADIs, de que o voto de qualidade ele é inconstitucional por vício formal, que haveria ali um vício de legislação. Né? É a famosa história do jabuti, jogou ali, tem nada a ver com troço, caiu ali de paraquedas, e aquilo ali não pode existir, é um vício dentro do processo legislativo e ela é inconstitucional de forma formal. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele levanta a leve e fala, opa, não, isso não é inconstitucional. Isso aí não viola, não tem aqui um vício formal, né? É uma política legislativa, né? Um dia era do presidente, hoje eu mudei, é para o contribuinte, a Constituição traz assim, né? Ela quer priorizar o contribuinte em detrimento do fisco. Então, ele trata dessa questão e o ministro Alexandre de Moraes pede vista. Engraçado que o ministro Gilberto Barroso ele vai dizer, olha só, ele é constitucional, mas a Fazenda agora ela pode recorrer nesses casos ao Poder Judiciário. Olha só o perigo aí por outro lado, né? Enfim, o ministro Marco Aurélio, então, é inconstitucional, o Barroso é constitucional com ressalva à Fazenda para ajuizar ações nesse caso, e o ministro Alexandre de Moraes pede vista e leva posteriormente o voto dele, agora em março desse ano, e disse que a norma ela é constitucional. A norma ela é constitucional, não tem nada que fira a formalidade, está dentro, a tramitação da norma seguiu o texto constitucional, não há qualquer vício de forma aqui, e no mérito ele vai dizer que a Constituição ela é protetora do contribuinte, então não tem problema nenhum,
Um dia, ela estava dando voto para o presidente, que escolhia do jeito que ele queria votar, agora ela mudou. Quero proteger o contribuinte, é igual ao direito penal, indúbio pro réu. Trouxe para o direito penal, indúbio pro contribuinte. E que não teria problema nenhum. E eu lembro também que, na época, quando ele declinou o voto dele, ele não vem me falar que a mudança do voto vai gerar um prejuízo aos cofres públicos. Concordo, nem sempre concordo com o ministro Alexandre, mas nesse caso ele foi muito feliz na argumentação dele. Porque ele vai falar, olha, se então o voto de desempate antes, que normalmente era fanzedário, o fisco ganhava dinheiro, ele era prejudicial ao contribuinte, perdia. Então agora, porque o contribuinte está ganhando, ele é inconstitucional? Não tem essa. Não há que se falar em prejuízo. Isso aí não teria nenhum condão, né, em gerar a inconstitucionalidade de uma norma. Agora eu quero priorizar o contribuinte, antes era o fisco. E aí? Uma política legislativa. Interessante, né? Gostei. E ele também vai dizer que não tem essa também da Fazenda entrar com ação, porque aquilo ali transitou administrativamente, já foi absorvido, e o crédito tributário estaria extinto. O Barroso ainda pondera a possibilidade aí de uma ação. Enfim, não sei como é que a gente vai fazer isso no final. Aí, junto com o ministro Alexandre de Moraes, vota o ministro... Cadê? Quem que vota junto com eles? O Edson Fachin, a Carmen Lúcia, o Ricardo Lewandowski. Então, tem aqui Alexandre de Moraes, Fachin, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, e o ministro Luiz Roberto Barroso, com essa ressalva aí, que a Fazenda poderia entrar com ação para discutir essas questões em que a decisão se deu por voto de desempate pró-contribuinte. Então, você tem 5 votos favoráveis à constitucionalidade do voto pró-contribuinte. A gente tem um único voto desfavorável, que é o do ministro aposentado, ministro Marco Aurélio. Segundo a regra nova, né, trazida pelo presidente Fux, deve ser preservado o voto dos ministros aposentados, então o ministro novo, André, ele não vai poder mudar o voto do ministro Marco Aurélio, que vai continuar sendo negativo aqui ao contribuinte. Aí, nesse meio tempo, o ministro Nunes Marques, antes de terminar a sessão, ele pede vista dos autos e o processo acaba, e até então não voltou a julgamento. Só que, mesmo depois do pedido de vista do ministro Nunes Marques, o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, eles já deram a entender, eles meio que anteciparam o voto no sentido da constitucionalidade, seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, muito provavelmente, se nada mudar até lá, o voto para contribuinte, ele é constitucional. Então, aquelas questões que os juízes, às vezes, ficam melindrados de dar, de não dar, se dá, eliminar, meu Deus, será que é constitucional, será que não é? Porque se é inconstitucional, não adianta discutir, perde o objeto, que vai ser aplicado o voto de qualidade antiga e acabou. Então, não tem mais essa. Hoje, a probabilidade do voto pró-contribuinte ser constitucional é gigante. Você ganhou força para ajuizar a sua medida daquele contribuinte que você está querendo ali, se você tem cliente dentro dessa realidade, que está ali quase ganhando, mas é um pedido de compensação. Está quase ganhando, mas é um pedido de diligência que não vai ser negado, que não vai ser levado adiante. Está quase ganhando, mas é uma questão processual. Está quase ganhando, mas é responsabilidade de sócio. Então, seria o momento de buscar a tutela jurisdicional para mandar aplicar o dispositivo, né? Se você entender que a portaria, aquela realmente, ela extrapola os limites do que diz a lei. E aí, com isso, ganhar para o seu contribuinte essa aplicação e ganhar no administrativo o voto pró-contribuinte, como já vem acontecendo em alguns cases, como eu mostrei para vocês. E caso já tenha sido aplicado o voto de qualidade, em casos que você entende que a portaria restringe, e ela não pode restringir o que a lei não restringiu, aí você busca a nulidade daquela decisão e que seja aplicado o voto de desempate. E até que venha a sentença, você vai pedir liminarmente o quê? A suspensão da exigibilidade daquele crédito, assim como o contribuinte também já ganhou, e excluir o seu nome do CADIM, do CIS-Bacen, que pode te gerar algum prejuízo, e com isso você vai ter a sua certidão positiva, a liminar vai ser deferida, suspendeu a exigibilidade do crédito, você vai ter a sua certidão positiva com efeito de negativo.
E tudo leva a crer que muito provavelmente você vai ter uma sentença, no caso aí de nulidade daquela decisão, mandando aplicar o voto de qualidade. Em aplicando o voto de qualidade, você ganha, extingue-se o processo administrativo, e aí você tem a segunda demanda, né? Será que o poder público poderá, então, dentro dessas questões, buscar a tutela jurisdicional para mudar o entendimento? Não me parece adequada essa posição. Aí é a minha opinião. Então, morreu ali, assim como o contribuinte também não poderia. Antes dela também não pode, mesmo com voto, né? Mesmo quando o contribuinte ganhava, independente de ser voto de qualidade, ela não pode buscar a tutela adicional. Morreu ali no trânsito em julgado administrativo. Diz o Código Tributário que as decisões de mérito julgadas favoráveis ao contribuinte transitam. Então, não me parece que haja espaço aqui para buscar a tutela jurisdicional nos casos das decisões administrativas transitadas e julgadas, ainda que se aplique o voto de desempate. E me parece que temos boas chances de êxito aí para manter, embora o Luiz Roberto Barroso ele já tenha ventilado ali a possibilidade. Mas a gente também tem o Alexandre de Moraes, que não verifica essa possibilidade, e muitos outros ministros o acompanharam. Então, acho que a gente tem chances de eliminar a possibilidade da Fazenda buscar a tutela jurisdicional dentro dessas situações. É uma possibilidade, óbvio que eu não posso garantir muita coisa aqui para vocês, mas eu acho que tem boas chances de êxito nesse sentido. E aí você ganha um monte de coisa aí para o contribuinte, porque hoje realmente a portaria ela vem sendo aplicada, nós conselheiros a gente tem que aplicar aquilo ali, e se você contribuinte não quer, você busca as suas tutelas para aplicar anteriormente, caráter preventivo, ou sabendo que a lei está lá e que aquilo ali pode gerar um prejuízo para você, ou se já tiver gerado o prejuízo, você vai buscar ali o afastamento da aplicação da portaria, aplicar a lei, que é mais do que a portaria, seja aplicada ali e, consequentemente, se dê a extinção do crédito tributário. E com isso a gente termina a aula do dia de hoje, com essas oportunidades que você tem que anotar e apresentar aos seus clientes que eventualmente estejam nestas situações. Certo, galerinha? Muito obrigada. Agora, depois disso tudo, vai lá, dá um joinha aí se você gostou, se inscreve no canal, aciona lá o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos que precisam saber de todo esse cenário, de todas essas oportunidades. Porque, afinal, direito tributário é um saco sem fundo de oportunidade. Basta a gente estudar, entender e ficar atento, porque elas acontecem todos os dias. Galera, até a próxima!